então dar início a mais uma aula e essa aula agora vai ser um pouco diferente, que a gente vai trabalhar com elementos mais visuais. Nós vamos aprender a mexer com os gráficos. Então aqui tem a nossa planilha, né? Nosso arquivo da aula e eu já deixei preparada essa nova aba gráficos. Então a gente vai trabalhar com esses dados aqui, tá? Eu vou aumentar um pouco o zoom para ficar mais claro aí. Então essa tabela aqui, vamos ver aqui, ó, que são os meses nessa primeira coluna, a quantidade de vendas e a meta de vendas. Então imagine que na empresa aí, ou qualquer que seja o negócio, sempre tem uma planilha de vendas, né, com as metas a serem batidas e com o total das quantidades vendidas. E nesse caso aqui está discriminado por mês. Tá? Então, para você pegar um exemplo mais real para você poder aplicar no seu dia a dia. E a gente vai ver como que a gente vai trabalhar fazendo um gráfico com isso daqui, tá bom? Antes, eu quero ensinar um comando aqui para a gente poder fazer essa tabela aqui, completar ela com a quantidade de produtos que foram vendidos, tá? Então, além da quantidade de vendas totais, aqui embaixo tem uma tabela para saber desse total de vendas, quantos produtos 1 foram vendidos, quantos produtos 2 foram vendidos, quantos produtos 3 foram vendidos, 4 e 5, para a gente também fazer uma outra opção de gráfico, tá? Então assim, ó, fica meio difícil, né, de entender assim, ó, do total, que aqui é uma função soma, tá? Então normal, como a gente já aprendeu, uma função soma das vendas do ano, tá bom? Então pega aí um ano de vendas com essas quantidades, fez a função soma, deu 5.498. Dessas 5.498, 1.187 foi do produto 1, 488 foi do produto 2 e assim por diante para os demais. Então assim, fica complicado de saber qual que é o meu melhor produto, qual que é o que mais vendeu, qual que é o que menos vendeu. Então vamos fazer um cálculo do valor percentual. Tá, e como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma função igual, aí eu pego a quantidade que foi vendida desse produto e divido pelo total, tá bom? 22%. Então aqui já estava formatado como porcentagem, mas se fosse geral, ele ia aparecer esse resultado aqui. E aí, como a gente já aprendeu, você vem e formata essa célula aqui como porcentagem. E aí ela fica certinha. Se você quiser diminuir o número de casas aqui, tanto faz, tá? Vamos deixar pelo menos uma casa para ter uma visão melhor aqui do percentual um pouco mais preciso. E agora presta atenção, ó, a função está aqui, certo? Agora, se a gente copiar a função para baixo aqui, ó, veja o que acontece. Veja o que acontece. Ixi, ó, deu esse erro, aqui deu erro de valor e aqui ele fez uma conta 228%, então alguma coisa aqui de errado não está certo, hein? Vamos ver o que aconteceu? A fórmula, ela está puxando essa célula e essa célula. Quando eu arrasto a fórmula para baixo, veja o que acontece. Ela desceu uma célula aqui e ela também desceu uma célula aqui. Então você tem alguns meios de corrigir essa fórmula. O primeiro meio é você manualmente vir aqui no B16, tá vendo? Célula B, linha 16, e você sabe que a célula que você quer é a B15. Então você vem aqui e edita o 16 para 15. Só que isso ficaria pouco eficiente se você tiver uma planilha muito grande aqui para fazer um por um, tá? Então, vou voltar aqui, ó, vou copiar a fórmula para baixo, ele continua dando aquele mesmo erro, tá? E para os demais você pode ver, ó, como baixou uma linha, ele baixou uma linha aqui, baixou uma linha aqui. Aí baixou mais uma linha, ele baixou uma linha aqui e baixou uma linha aqui. Então você pode ver que por isso que ele deu um resultado, que ele já está pegando o valor dessa célula. Na anterior, ele está pegando um texto, por isso que ele dá esse erro. Nessa daqui, como está em vazio, ele fala, não dá para dividir por zero, né, essa mensagem aqui. E nessa outra ele também está pegando valores, por isso que ele deu um número. Mas está incorreto, tá? A gente quer usar sempre o valor total. Então essa fórmula aqui ela tem que ficar 488 dividido por 5.498. E como você pode fazer de uma maneira mais eficiente? Existe um mecanismo para você travar a célula. O que é travar a célula? Na verdade é travar a referência, né? Travar a célula de referência. Então a gente está usando a célula B15. Como que eu faço para travar? Eu falo para a fórmula assim, ó, eu quero que você pegue o valor da esquerda, mas que você sempre mantenha o denominador sendo na célula B15, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó, você vai usar o shift e o sinal do cifrão, tá? Então aqui, ó, quando eu travo
Quando eu ponho o cifrão antes do B, eu estou travando a coluna B, certo? Então essa célula sempre vai ser da coluna B. E aí antes do 15, tá? Que é a linha da coluna, eu também tenho que pôr o cifrão. Então aqui eu estou falando, ó, trava para mim a coluna B e trava para mim a linha 15, tá? Então nessa primeira conta, você vai ver que não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente tinha já selecionado a célula correta. Agora, se eu arrastar para baixo a fórmula, olha lá como fica certinho. E aí, selecionando aqui todos, você pode ver aqui que deu 100% a soma, né? Que são a soma dessas partes aqui, tem que dar 100%. Então, olha agora a fórmula como ficou certinho, ó. Ele pega o valor da esquerda e a célula travada lá em cima. O valor da esquerda e a célula travada lá em cima. O valor da esquerda e a célula travada lá em cima. Então, agora eu vou fazer, ó, se eu travasse aqui a célula da esquerda, a B18, que é essa célula aqui, ó, vou travar a B18. Travei aqui, pondo o cifrão na frente. Dou Enter. Quando eu baixo a fórmula, ó, pode ver que ela dá o mesmo resultado para todo mundo. Por quê? Porque está travado tanto essa célula quanto essa célula. E ele não está pegando os valores do lado esquerdo. Ó, ele pega o valor do produto 1, aqui ele pega o valor do produto 1, aqui ele pega o valor do produto 1 e aqui ele pega o valor do produto 1. Então, para corrigir, né, essa fórmula, você não pode travar o valor da esquerda, que é o valor que vai variar, você trava só o denominador. Tá bom? Então, ó, aqui está travado só a célula do total, que é o denominador que é comum para todos. E aí eu arrasto aqui a fórmula e aqui dá certo, dá o 100%. Tá bom? Então agora a gente tem uma visão percentual de quanto foi vendido do produto 1 ao longo do ano, quanto foi vendido do produto 2 ao longo do ano, né? Quanto representaram as vendas do produto 3 ao longo do ano, do produto 4 e do produto 5. Então agora que a gente já completou a planilha, né, as duas bases de dados aqui, a gente pode utilizar os gráficos, tá? Que é para representar esses dados aqui da planilha por meio de imagem, né? Então é uma maneira de externar esses dados ou valores de uma forma mais visual, tá bom? Então a gente pode selecionar alguns tipos de gráficos. Vamos ver como é que a gente faz? Então, ó, existe algumas maneiras de começar a fazer o gráfico, tá? A mais fácil, você vai vir aqui na aba Inserir, tá? E aí vai vir nesse conjunto aqui, ó, Gráficos, né? E aí ele tem aqui Gráficos Recomendados, que o próprio Excel identifica qual seria um gráfico melhor, né, para os dados que você está utilizando, e alguns tipos de gráficos mais específicos, como gráficos de colunas ou barras, que é um dos mais utilizados. Esse daqui é o gráfico de área, né? Esse mapa de árvore aqui normalmente é uma área, ou um gráfico de explosão solar, que é similar a um gráfico de radar. Aqui tem gráfico de cascata, box plot, tá? Que não, a gente não vai utilizar aqui, é um gráfico mais complexo, tem que ter um pouco mais de conhecimento em estatística. Gráfico de superfície e aqui o gráfico de radar. Depois tem o gráfico de linhas, e aí você tem algumas variações dos gráficos de linhas, né? Algumas representações. Gráfico de área, área 3D. Aqui tem histograma, e aqui também tem o mesmo box plot, tá? Então aqui são alguns gráficos também mais estatísticos, até ele fala aqui, né, ó, mais gráficos estatísticos, tá? E aqui tem alguma combinação, que no caso é um gráfico de barras mais um gráfico de linhas, né? Você tá vendo? Tem a barra aqui e tem uma linha cortando. Então são dois gráficos combinados, né? É o mesmo gráfico de barras aqui combinado com um dos gráficos de linha. E você tem também gráfico de pizza, tá bom? A gente vai falar um pouco dele. E aqui um gráfico de dispersão, que também tem uma função um pouco mais estatística, tá? Não é tão simples utilizar esse gráfico de dispersão aqui. Tem alguns casos que são mais específicos para você poder utilizar. Então, o primeiro gráfico que a gente vai ver, eu vou selecionar o intervalo que eu quero fazer o gráfico, tá? Então, já vamos pegar tudo. Eu quero saber as vendas, né? A evolução aqui das vendas por mês com as metas, tá bom? E aí você pode vir aqui em gráfico recomendado. Clica com o botão esquerdo, ele já está dando uma previsão de como vai ficar o seu gráfico. Então ele já identificou esses dados aqui e já está te dando aqui, ó, um gráfico de linha. Então essa linha laranja, ela é a meta e essa linha azul é a variação das vendas ao longo dos meses que está aqui embaixo. Poderia utilizar um gráfico de barras, e aí a linha laranja aqui,
ele está colocando a meta também, só que fica esquisito, né? Porque fica sempre uma comparação do lado a lado. Então, na minha visão, esse gráfico é melhor do que esse segundo, tá? Esse que está sendo apresentado aqui, ó. Então ele coloca, um gráfico de linhas é usado para exibir tendências ao longo do tempo, anos, meses e dias, ou categorias quando a ordem for importante. O que significa isso? Que os dados estejam acontecendo em uma sequência lógica, tá? Por isso que aqui segue a tendência de anos, meses e dias. Está numa sequência cronológica aqui. Use-o quando houver muitos pontos de dados e quando a ordem for importante. Então, por que esse de barras fica esquisito? Porque tem muitas barras, né? Normalmente você usa um gráfico de barras para fazer uma comparação com uma quantidade menor de valores, né? 2, 3 valores, até 5 ali. Agora a gente tem aqui pelo menos 12, então fica um monte de barrinha, não fica visualmente agradável. Aqui a gente já tem um gráfico de área sobreposta, e aí como a meta tem o mesmo valor, ela é uma faixa em cima aqui que não fica tão fácil de ver, tá bom? Então esse gráfico também não está muito legal para ser indicado, porque a meta não varia, então você pode ver que ela é um valor fixo aqui. É mais legal nesse caso utilizar o gráfico de linhas. E aí ele dá mais alguns gráficos aqui. Aqui é um Pareto, não é para essa situação, tá? Pareto é mais utilizado para você fazer o índice de defeitos ou quais são as causas prioritárias de um determinado problema. Então ele tem uma aplicação também mais específica. Então vamos seguir com o gráfico de linhas. Se você quiser selecionar o de baixo, você só clica aqui, ó, e aí ele vai trazendo essas opções, depois você dá o OK, tá? Então a gente vai seguir com esse gráfico de linhas aqui. Dei o OK, pronto, olha que fácil, ele já criou o gráfico. Eu vou usar o grip aqui, tá? Cliquei e arrastei para aumentar o gráfico, e aí você pode, ó, ver a melhor forma. Se eu estreitar ele muito, fica esquisito aqui, né? A linha parece que está numa crescente, né? Numa curva maior aqui, né? Se você falar assim, nossa, subiu muito, né? Melhorou demais. Só que se você esticar aqui, ó, você vê que a linha muda a inclinação. Ó, vou ensinar um comando aqui já para ficar mais claro isso que eu acabei de falar, tá? Você vai vir nesse maisinho aqui, ó, elementos do gráfico, adicionar, remover ou alterar elementos do gráfico, como título, legenda, linhas de grades e rótulos de dados. Então a gente vai clicar aqui com o botão esquerdo e eu quero a linha de tendência, tá bom? Linha de tendência de vendas. Por quê? Como a meta é um valor horizontal, se eu clicar aqui, ele vai dar uma linha em cima dessa linha da meta porque ela não varia. Agora, na venda, como ela varia ao longo do tempo, ele vai falar qual que é a tendência que está acontecendo nas vendas, tá vendo? Ó? Então ele deu essa linha pontilhada aqui, ó. Essa é a linha de tendência. Então, por mais que as vendas tenham variado, ela segue uma tendência de crescimento, tá? Porque ela é ascendente aqui, ó, uma linha reta ascendente. Então, veja que o que eu quis demonstrar. Quando eu estreito demais, essa linha fica mais inclinada, parece que está crescendo mais o negócio, né? Que está vendendo muito mais, que as vendas estão crescendo de uma forma mais rápida. E aí, se eu esticar demais, a linha muda o ângulo, né? Ela fica um pouco mais deitada, e aí parece que o crescimento não está tão rápido quanto se o gráfico for assim. Então toma cuidado, porque gráficos são especulativos, tá bom? Ele é uma ferramenta visual, mas você tem que usar com bom senso, tá? Senão dá para fazer esse tipo de conclusão errada aí, de achar que o negócio está crescendo muito rápido, quando na verdade é só uma questão de formatação. E agora, já que a gente está falando de formatação, vamos aprender aqui como formatar a área do gráfico, tá? Então, se eu clicar fora aqui, você pode ver que ele deixa o gráfico sem seleção, e aqui ele tem algumas opções, né? Ele tem a opção aqui de eixo vertical, né? Que aí ele reconhece quais são os valores que você está trabalhando e coloca já isso daqui, tá? Ele que definiu esses limites, e aí ele já reconheceu aqui embaixo também que esses daqui é a linha do tempo, né? E aí ele já distribui aqui no eixo horizontal. Então, título do gráfico, tá? Você pode clicar aqui 2 vezes e ele simplesmente te dá a parte de edição. Então, vamos colocar aqui, ó, evolução, gráfico, né, de evolução das vendas do ano. E a gente pode colocar dessa forma aqui. Então, esse é o título do gráfico. Se eu quiser alterar a legenda, eu clico aqui, seleciono, e aí ele me dá aqui, ó, legenda, e dá essa opção aqui. À direita, posso colocar a legenda para cá, então depende da posição que você achar mais conveniente.
Tá? Então veja que aqui quando põe para a direita, ele estreitou o gráfico, né? Você perdeu a área do gráfico, fica esquisito aqui. Parte superior, então aqui não sei também se pode ser um pouco confuso, tá? Usualmente a legenda vem sempre abaixo, tanto é que se você for fazer qualquer trabalho aí seguindo as normas da ABNT, quando você redige um texto, né, embaixo de uma figura vem a legenda, né? E até quando você assiste um filme, a legenda ela normalmente fica na parte de baixo, a não ser que a cena tenha uma cor que dá pouco contraste com a legenda e aí por hora joga num outro lugar da tela, mas usualmente a legenda é sempre embaixo, tá? Você pode também escolher colocar à esquerda, dá o mesmo efeito que o lado direito, lá estreitando o gráfico, só que fica antes dos eixos aqui, e parte inferior, tá? Que aí nesse caso eu acho que seria a melhor forma, tá bom? Então você seleciona o gráfico, ó, como que faz para chegar ali? O gráfico está sem seleção, né? Estou selecionado a célula. Dou um clique só no gráfico para selecionar o gráfico, ele já mostra quais são os valores que está sendo utilizado para esse gráfico. Você vem nesse mais, clica com o botão esquerdo e vem aqui na parte de legenda. E você também tem mais opções, tá? E aqui ele dá as mesmas opções, superior, inferior. Se você quiser fazer preenchimento, colocar borda, né? Sem linha, tudo mais. Então não vou mexer nisso daqui agora, tá? Vamos ver as outras opções aqui, ó. Títulos dos eixos, tá? Então tá vendo que ele tá mostrando aqui, ó, eixos, tá? Então se eu selecionar ele tira o eixo, então eu quero deixar o eixo. Normalmente um gráfico sem eixo não faz muito sentido, porque você não sabe o que está sendo falado, quais são as proporções que estão sendo apresentadas. Então o eixo tem que ter. E agora título dos eixos, né? Por exemplo, o que que significa? Ó, vamos tirar aqui, ó. Se o gráfico tiver assim e você for colocar para apresentar para alguém, tá? Às vezes você vai até gerar o gráfico aqui, copiar, né? Você pode copiar aqui, ó, clicar com o botão direito, copiar e gerar uma imagem do gráfico, às vezes colocar no PowerPoint, enfim. Você pode simplesmente usar o Excel para gerar o gráfico e depois copiar essa imagem do gráfico para um outro lugar para apresentar. E aí, se a pessoa não tem essa base de dados, imagina que ela só está enxergando o gráfico. Eu vou até ocultar aqui para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, ó. Então estou trazendo a barrinha para cá, ó. Agora imagina que você recebe um gráfico dessa forma, sem saber o que está sendo falado no gráfico, né? Então você não sabe aqui, ó, o que, que é o 700, o 600, o 500, o 400, o que, que significa isso daqui. Então é importantíssimo você colocar o título dos eixos aqui, tá? Então esse eixo aqui, ó, mesma coisa, né? A gente ticou aqui, você vê que ele aparece aqui e aparece aqui, para falar qual que é o eixo aqui das ordenadas e qual que é o eixo aqui das abscissas, né? Também conhecido como X ou Y, tá? E aí esse eixo aqui, que é o eixo vertical, ele é a quantidade vendida, tá bom? Quantidade de produtos vendida, quantidade vendida, que é isso aqui, ó. Ou pode pôr até igual aqui, aí fica o seu critério, que seria vendas. Tá? Então, vendas. E aqui embaixo, como tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, tal, talvez não precise desse título do eixo aqui de baixo. Tá? Então, você pode também, cliquei ali e dei um delete só. Tá? Vou dar um Ctrl Z, ó, você vê que ele aparece. Então, de novo, ó, clico nele, dei um delete, ele mantém o título aqui e exclui o daqui. Agora, fica meio diferente, né? Um com título, um sem título. Então, vou dar o Ctrl Z. Nesse caso, eu vou manter o título aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó, meses do ano vigente. E aí a gente tem esse título aqui desse eixo de baixo, tá? Vamos ver quais outras opções a gente tem para formatar o gráfico? Então tem aqui, ó, o eixo já está aparecendo, o título dos eixos está lá, título do gráfico está aqui, rótulo de dados, isso é importantíssimo, tá? Às vezes você quer saber qual que são esses valores aqui, ó, e fica difícil, né? Se eu passar o mouse por cima, ele até mostra ali, ó, série vendas, ponto, março, né? Então ele está falando aqui, né, que é março, e 275 valor, tá? Então a gente vem aqui, ó, em março e ele está dando esse valor aqui de 275. Agora, se você copiar como imagem, ele não vai trazer essa informação, tá? Quando alguém passar o mouse por cima, ele não vai aparecer. Aqui está aparecendo porque a gente está com o Excel aberto. Então, dá até um salvar ali para a gente não perder o que foi feito. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca rótulos de dados. O que são os rótulos? Esses valores que estavam na tabela, eles vão aparecer aqui, tá bom?
Então presta atenção que aqui a gente tem um pouco de confusão, né? Quais são os rótulos interessantes para ficarem aparecendo aqui? A meta não é um rótulo muito interessante para ficar assim toda hora, 450, 450, 450, 450, tá? E você pode escolher também, se é no centro, ele fica em cima, à esquerda, à direita do ponto, né? Então pega, por exemplo, esse ponto aqui, né? Ó, abaixo, tá? Então ele está dando abaixo do ponto aqui. Texto explicativo, tá? Fica muito poluído isso daqui, talvez em um ou outro você queira colocar. E tem aqui também mais opções, tá? Então tem mais opções aqui que você também pode mexer. E aí vamos editar primeiro para ficar melhor aqui, tá? Então ó, eu não quero, ó, quando deixa eu selecionar fora, né? Deixei com os rótulos de dados, então eu falo, eu não quero esse rótulo da meta, não faz sentido, tá? Ter o rótulo da meta porque eu já estou vendo aqui que é 450. Então eu posso selecionar todos aqui e dar um delete, ou eu posso também excluir um por um, tá? Excluir um por um. Se eu quiser deixar um ali, aí eu posso excluir um por um aqui, tá bom? Ou todos, conforme eu acabei de mostrar aqui. Só que um por um dá muito trabalho, né? Você tem que selecionar um por um aqui, ó. Se eu clico em um, ele seleciona todos, clico de novo no mesmo, ele seleciona um. Clico em um, seleciona todos, clica a segunda vez, ele seleciona um só, tá? Então é sempre assim, e sempre na linha aqui da lateral, tá? Se eu clicar no grip aqui, ele vai aumentar ou diminuir a caixinha, tá bom? Então sempre nessa linha aqui, que aí ele deixa selecionar. Eu vou deixar um aqui, que é para a gente ter essa noção. E aí também, ó, deixei esse daqui, se eu vier com o cursor na linha, eu clico e arrasto, eu posso escolher uma posição melhor para ele, tá? Posso deixar aqui no final, aqui ele está trazendo uma linha, né? Mostrando que esse dado aqui é desse ponto aqui. Então se deixar bem pertinho, ele fica melhor, né? Fica melhor a demonstração. Então vou deixar esse daqui aqui. E os demais aqui, a gente pode escolher a posição deles, tá? Dos rótulos de dados aqui, eu quero acima. Eu acho que vai ficar melhor a visualização, porque a maioria dos dados está dessa forma. Então, agora a gente já formatou aqui o título, a parte aqui dos títulos dos eixos, né? Aqui é o título do gráfico, aqui o título dos eixos, as ordenadas, as abscissas e os rótulos de dados, e a gente pôs uma linha de tendência também. O que mais que dá para fazer? Barra de erros, isso aqui eu não recomendo você utilizar, porque isso é uma parte mais estatística também, e aí você não é ideal o Excel para cálculos estatísticos, tá? Ele quebra um galho, porém o software mais indicado, o mais utilizado no mundo é o Minitab, tá? A título de curiosidade aí. Então eu não recomendo você utilizar muitas ferramentas estatísticas, a não ser que for um cálculo mais simples, tá? E a gente tem aqui a tabela de dados, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele aparece aqui embaixo, essa mesma tabela que ele pegou os dados, ele colocou aqui. Eu acho que isso não é tão interessante, tá? Na minha opinião, colocar os dados aqui embaixo. Primeiro porque ele está duplicando, né? Então cada um dos rótulos, ó, 290, 290, 312, 312, 275, 275. Então ele está duplicando essa mesma informação que está aqui embaixo, ele está duplicando a mesma informação que está aqui em cima, ele está duplicando aqui embaixo. E não faz sentido. Se você está criando um gráfico justamente porque você não quer ficar vendo uma tabela, por que você vai incluir uma tabela dentro de um gráfico, tá? E um outro ponto é, se o seu gráfico ele não está claro o suficiente para a pessoa enxergar a informação que você está querendo passar a ponto de você ter que colocar a tabela, então é melhor você usar um outro tipo de gráfico, tá? O seu gráfico ele tem que facilitar a leitura. A intenção do gráfico de ser uma ferramenta mais visual é trazer clareza, trazer velocidade na interpretação dos dados. Então, se eu simplesmente olhar para uma tabela, eu olho esses dados 290, 312, né, 275, os números parecem que cresce, que baixa, depois que cresce, que baixa, parece que são próximos um do outro. Então, assim, como que tá as minhas vendas ao longo do ano, né? Eu quero enxergar essa tendência. Então, graficamente, você consegue fazer esse tipo de representação aqui. Então, não é ideal você utilizar, tá? Eu não recomendo que você utilize isso daqui. Vai ficar pouco profissional, tá? Quer dizer que você não soube fazer um bom gráfico que representasse aqui o conjunto de dados, tá? O conjunto da sua base de dados. Então, tira a tabela, só quis demonstrar o comando aqui. Barra de erros já falamos.
linhas de grade, tá? Linhas de grade são essas linhas aqui de trás, ó. Tá vendo? A gente tem essas linhas indicando. É legal? Depende da ocasião, tá? Se você quiser fazer um estilo mais limpo, tá? Sem as linhas de grade aqui, ó, você vê que o gráfico fica um pouco mais apresentável, um pouco mais profissional. Agora, dependendo do tamanho do gráfico, se esse dado aqui fica muito longe do eixo, né? Então, às vezes você tem um ponto aqui assim, onde está o cursor do mouse, que está muito longe desse eixo, né? Que é onde tem seu valor de referência. Então fica difícil de você saber, aqui é 200 ou é 300, né? E aí você vem e coloca as linhas de grade, que aí ele te dá uma referência melhor. Então se eu estou com o cursor aqui, ó, você sabe que está a mais que o 100 e quase perto do 200. Se eu coloco o cursor aqui, você sabe que está na faixa aqui entre 200 e 300. Então para gráficos muito extensos aqui, né, muito compridos, facilita a visualização com as linhas de grade, tá bom? Nesse caso eu vou deixar que ele já vem com as linhas de grade demarcada. Legenda, aqui você tem a opção de ativar a legenda ou desativar, e também tem a opção de colocar na parte inferior, que a gente já viu. Por que que tem que deixar ativado e legal, né? Porque se eu olho só essa linha azul sem a legenda, eu falo, o que que é isso? E essa linha laranja, o que que é isso? Então aqui está escrito, né? Vendas, aqui está escrito meta, e aqui tem a evolução, a tendência linear de vendas, né? E aí, se eu quiser mudar esse título aqui, ó, ele está puxando daqui, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, vendas 2. Eu dou um Enter e ele muda a legenda. Então, você tem que tomar cuidado para saber aonde que ele está buscando essa referência. Então, meta, ele está pegando daqui. Você lembra que para criar esse gráfico, a gente selecionou toda essa caixa de valores e veio aqui no inserir gráfico recomendado? Então ele também identifica que isso daqui, ó, são os títulos, né, de cada uma das colunas e que depois você tem uma série de dados, tá? Então você viu que o Excel fez isso automaticamente. Tanto é que na hora que a gente clica aqui, ó, você vê que ele reparte, né? Ó, essa parte que ele colocou em azul, ele sabe que é um conjunto de dados. Essa parte em roxo, ele entende que é um formato diferente de dados. E essa parte em vermelho, ele sabe que é essa parte da legenda aqui. Então eu vou voltar aqui, ó, deixar só vendas, para ele voltar a legenda da forma correta aqui, tá bom? O que mais que a gente tem aqui no mais? Barras superiores e inferiores, tá? Então isso daqui é mais para gráfico de budget, né? De orçamento. Budget é orçamento em inglês. Que aí você tem às vezes um investimento e você quer saber o retorno do seu investimento. Então seria assim, ó, aqui eu tive prejuízo, né? Digamos que aqui tem a meta, né? Então, ó, aqui eu tive prejuízo, 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 aqui eu tive lucro, prejuízo e depois lucro, 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 lucro e lucro, tá? Porque estaria acima. Normalmente, esse tipo de opção aqui de formatação é para quando você tem investimento e retorno, para saber se você já está tendo um retorno positivo aí na parte financeira, tá? Você pode utilizar para uma outra coisa também, é legal saber, mas nesse caso não recomendaria utilizar, porque a gente está com um gráfico aqui de vendas, né? Vendas ao longo dos meses aqui. O que mais que dá para fazer no gráfico? Então a gente seleciona aqui, ó. Então no maisinho aqui acabaram as opções, né? Então a gente pode vir nesse pincelzinho aqui e você pode mudar o estilo do gráfico, tá? Então ele te dá aqui várias opções. Essa é a opção Default, né? Padrão. Se você clicar no de baixo, ó, ele vai te dando algumas opções, talvez mais legais, né? Aqui ele tem um degradê no fundo, ele muda a visualização, mas ele tirou o eixo, né? Então você teria que fazer praticamente aquela edição de novo, né? Então ele te dá diversos estilos, ó. Aqui já fica um pouco mais escuro o fundo, né? Mas você vê que ele trouxe de volta os rótulos desses dados aqui da meta. Então, quando você selecionar o estilo, recomendo que você primeiro escolha o estilo do gráfico para depois você fazer a parte de formatação. Ó, esse aqui ele já dá uma forma de matriz, né? As linhas de grade lá no fundo, num quadriculado. E aí tem outros estilos aqui, tá bom? Vou deixar no primeiro estilo aqui que a gente tinha formatado. Vou até dar um Ctrl Z aqui para a gente não perder a formatação que estava dos rótulos. Aí, pronto, chegou. E aqui ele tem alguns filtros, né? Então você pode vir aqui e editar. Por exemplo, eu tirei a seleção de tudo e falo, eu quero só ver vendas, né? E dou um aplicar e aí ele tirou a parte da meta, né? Ele reconhece aqui na base de dados que o seu gráfico tem a meta, mas ele não está apresentando no gráfico.
Ou então, ao contrário, fala, eu quero só ver a meta, não quero ver vendas, dou um aplicar, e aí ele põe aqui a meta. E você vê que ele ajustou, né? Para a coluna aqui, antes estava terminando num valor maior, porque aqui estava indo até 580, e agora, como a meta é 450, ele ajustou aqui o tamanho do eixo das ordenadas, né? A escala, tá? E aí eu quero tudo de novo aqui, então eu vou dar um aplicar e ele volta, tá? Então ele ajustou a escala automaticamente aqui. Você também pode colocar aqui, ó, formatar eixo, tá? Então, ó, vamos lá. Você está com a célula selecionada, o gráfico não está selecionado. Dou um clique no gráfico e aí eu dei outro clique aqui no eixo. E aí ele aparece esse grip no eixo, com o botão esquerdo até agora. Depois você clica com o botão direito, ele vai aparecer essa parte aqui, ó. Formatar eixo, tá bom? E aí você tem aqui, ó, limites mínimo 0 e aqui 700. Então ele está falando, ó, do 0 ao 700. Aí, como você sabe que do 200 para baixo não tem nenhum dado, você fala, não, eu quero que você mostre a partir do 200, tá bom? Mostra a partir do 200 para mim. E aí ele ajeitou a escala aqui, ó, do 200 até os 700. Então toma bastante cuidado com esse tipo de escala, tá? Normalmente começa no 0 para depois, para ter uma referência, né? Senão, se começar aqui no 200 vai ficar um pouco maior, igual a gente viu, mas aí tem gente que não vai prestar atenção nesse tipo de coisa. Então toma cuidado quando você for editar o eixo e a escala do eixo dessa forma aqui. Feito esse primeiro gráfico aqui, agora eu vou jogar ele para o lado, tá? Então, ó, só selecionei o gráfico, cliquei aqui e arrastei, tá? Então você vê que a setinha ali com as 4 setas é o mover, né? Eu vou deixar ele de lado aqui e agora a gente vai fazer um novo gráfico para essa parte aqui, tá? Então vamos prestar atenção aqui, ó, que a gente fez um gráfico de linha porque a gente queria ver uma tendência das vendas. Para essa condição aqui, talvez o gráfico de linhas não seja o mais recomendado. Então aqui, ó, a gente fez a mesma coisa, selecionou os dados, clicou em gráficos recomendados e ele está dando algumas opções. Aqui é um gráfico de barras com linhas, tá? Porque ele está identificando esse número de vendas aqui e aqui o percentual de vendas e ele está dando essas opções aqui, tá? Nenhuma delas ficou tão interessante. Por quê? Porque, na verdade, esse número aqui para a gente não importa muito nesse momento. A gente não quer saber, a gente já tem aqui, ó, o total de vendas ao longo do tempo, tá? Então a gente quer saber mais uma proporção de quanto cada um desses produtos representa nas minhas vendas, né? E eu não quero saber o valor absoluto, eu quero saber entre eles, né? Qual que é a proporção que cada um representa. Então, o mais ideal nesse caso aqui é a gente utilizar um gráfico de pizza, tá bom? Então, ó, vou fazer a segunda forma. A primeira forma a gente viu, né? Selecionava os dados, vim em gráficos recomendados e escolhi uma das sugestões aqui, tá? Você também poderia vir aqui, selecionar um gráfico de barras direto e depois selecionar os dados. Então, para o gráfico de pizza, a gente vai fazer dessa forma. Eu vou escolher primeiro o tipo de gráfico que a gente vai utilizar, que é o gráfico de pizza 2D, e aí veja que ele me deu uma área do gráfico aqui, ó, vazia, sem nada, tá bom? E agora a gente vai falar para o Excel qual que são os dados que a gente quer que ele utilize para montar esse gráfico de pizza. Então eu vou clicar com o botão direito aqui na área do gráfico e vai vir nessa opção selecionar dados, tá bom? Vai abrir essa caixinha. Agora a gente vem aqui em intervalo de dados do gráfico. Clico nessa setinha aqui, selecionar fonte de dados. Posso colocar dessa forma aqui. E aí ele já reconheceu, tá? Ó, vou afastar aqui, ó. Ele já reconheceu, tá? Então, ó, vendas, produto 1, produto 2, produto 3, produto 4, produto 5. Então essa é uma forma, tá? Como tinha poucos dados aqui, ele já reconheceu exatamente como a gente queria, né? Então ele fala aqui, o azul escuro é o produto 1, o azul claro é o produto 5, o amarelo é o produto 4, o cinza é o produto 3 e o laranja é o produto 2. Então eu vou cancelar aqui. Uma forma também, se você tiver muitas colunas, tá? Então digamos que você tivesse 5 colunas preenchidas aqui assim, ó. E aí você quer usar esse produto e, por exemplo, a sua quinta coluna aqui. Se tiver muitos números, o Excel vai se confundir, não vai saber qual que você quer exatamente. Então, vamos fazer a seleção
precisa dos dados. Você vai clicar com o botão direito, vem no mesmo lugar, selecionar dados, só que em vez de clicar em intervalo de dados do gráfico, você vai vir aqui, ó, entradas de legenda, né, ou série, tá bom? E a gente vai clicar em adicionar aqui. Nome da série, eu quero produtos e os valores da série, eu quero esses valores aqui. E aí eu dou um OK. Então ele já trouxe aqui, ó, os produtos, né, aqui em cima, só que ele me deu aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, né? E eu não, até nesse caso tá escrito produto 1, 2, 3, 4, 5, mas na verdade não tem relação, tá? Ele não reconheceu essa numeração. Aqui eu quero o nome do meu produto, que é produto 1. Então eu posso vir aqui, ó, em rótulos do eixo horizontal, que são as categorias. Clico em editar, intervalo do rótulo do eixo. Aí eu venho e pego os nomes dos meus produtos. Clico aqui de novo e dou um OK. Agora sim, tá? Então ele sempre cria ali 1, 2, 3, 4, 5 de forma sequencial, independentemente do que tiver aqui, tá? Quer ver, ó? Eu vou cancelar e vou fazer o comando de novo. Então, em vez de produto 1, eu vou pôr aqui, ó, deixa eu pôr maiúsculo aqui, A, B, C, D, E. Tá? Então, esses daqui são os nomes dos meus produtos. Vou vir aqui, clico o botão direito, selecionar dados, aí eu venho em adicionar, nome da série, produtos, e aí valores da série, seleciono os valores aqui. E aí eu dou OK. Aí viu que ele criou 1, 2, 3, 4, 5? Porém, meus produtos chamam ABCDE. Então você vem aqui em editar, intervalo do rótulo do eixo. Clico aqui, seleciono o intervalo. Clico de novo e confirmo. E agora ele acertou aqui, ó. Dou um OK. Então agora a gente tem o nosso gráfico de pizza pronto. Porém, a gente vai precisar editar, né? Não está muito apresentável isso daqui, né? Não ficou muito profissional. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu quero dizer é, dependendo da quantidade de dados que você quiser, você vai escolher outro tipo de gráfico, tá? Então, se o seu gráfico de pizza ele tiver muitas fatias, digamos assim, né? Se for muita coisa, vamos ver aqui, ó, por exemplo, se eu fizesse um gráfico de pizza com esses dados aqui, ó, gráfico de pizza, veja a quantidade de fatias que ele dá. É muito difícil, você olha aqui e fala, o verde é maior que o azul, ou o laranja é maior que o amarelo, não dá para ter muita certeza. Então esse não é o gráfico ideal para esse tipo de dado que a gente viu aqui. Por isso que a gente fez aquele gráfico de linha. Então não utilize um gráfico de pizza quando você tiver mais de 5 categorias, tá bom? Ele fica muito confuso assim. Então o gráfico de pizza ele é realmente para fazer uma ou duas categorias, 3 categorias, até 5 no máximo, tá? Você vê que já fica confuso um pouco aqui, né? Você não sabe se o azul escuro é maior que esse azul mais claro. Então ele é mais para você, às vezes tem um estudo assim, por exemplo, você faz uma pesquisa de mercado e fala, os nossos clientes, né? Você pode colocar aqui, ó, maior de 18 anos, tá? E aqui seria menor de 18 anos. E aí você faz uma pesquisa de mercado e quer saber, quantos por cento dos nossos clientes, tá? Aqui o percentual, são maior de 18 anos. Aí digamos que deu 87%, tá? E aqui deu 13%, tá? Então só para confirmar aqui, ó, a soma deu 100 e aqui é um valor percentual. Tá bom. Então vamos lá, 87% e 13%. E aí você usa um gráfico de pizza aqui, nesse caso, para você poder comparar. Aí você fala, nossa, então o nosso percentual de clientes ele é muito, nosso público-alvo é muito maior, né? A quantidade é muito maior de 18 anos do que as pessoas que são menores de 18 anos, tá? Então, esses daqui são os casos mais aplicáveis para você utilizar um gráfico de pizza, tá? Que é um gráfico de setor circular, tá? Tô falando pizza, que é o nome que todo mundo conhece, até o próprio Excel nomeia aqui como um gráfico de pizza ou de rosca, mas é um gráfico de setor circular, sendo um pouco mais técnico. E aí você utiliza esse formato. Então, vou apagar aqui, para a gente não fugir aqui do nosso exemplo. Então vamos seguir aqui no exemplo do produto para você ver como é que dá para editar esse gráfico. Praticamente os mesmos comandos do gráfico anterior que a gente viu aqui de linhas, então você clica no gráfico, vem aqui no mais, e aí você pode pôr os rótulos de dados.
certo? E aí ele te dá a opção aqui, ó, ao centro, extremidade interna, extremidade externa, melhor ajuste, que aí ele recomenda, texto explicativo. Então, se a gente usar o texto explicativo, não justifica você ter a legenda, porque ele já está falando para mim, ó, produto D é o de 18%, tá aqui. E algumas opções a mais aqui, tá? Bom, então vamos editar aqui os rótulos de dados primeiro, antes da gente mexer, tá? Então vai vir aqui, ó, rótulos de dados, vem na setinha, texto explicativo. Tá vendo que ele não tira o texto explicativo? Por mais que eu clico aqui, eu desclico e quero extremidade externa, então eu vou vir em mais opções, aí agora eu tenho que vir aqui e retirar o nome da categoria. E aí ele fica somente esses dados aqui. Então vamos lá, vamos redefinir os rótulos de dados aqui. Vou tirar, vou adicionar o rótulo de dados novamente e deixar ele na extremidade interna aqui, tá bom? E aí a gente vai escolher primeiro o estilo do gráfico agora. Então veja que a gente tem vários estilos aqui, né? Só de passar o mouse em cima ele já vai te mostrando como que ficaria. E aí você precisa escolher qual que você acha mais profissional, dependendo da sua necessidade aí. Então vamos utilizar esse daqui, por exemplo, ó, com o fundo preto, tá? Então, produtos. Eu vou deixar tudo em letra maiúscula. Produtos. E aqui, ó, você pode perceber que ficou com um pouco contraste, né? Porque o fundo é amarelo e os rótulos de dados, eles estão em branco. Então, como o amarelo e o branco são cores de pouco contraste, a gente pode editar a cor aqui do rótulo, tá? Então, você pode selecionar o rótulo com o botão esquerdo, vem aqui na página inicial e clique em preto. Você também pode pôr negrito, você também pode aumentar o tamanho do valor aqui. Então, vamos utilizar aqui ó, um 16. Tá? E pode fazer isso para os demais também. Se você clicou fora, clicou no rótulo, ele já seleciona todos. Então você pode aplicar para todos ao mesmo tempo ou para um de cada vez. Aí depende do que você quer. Se você quiser deixar um de cada cor, né? Agora você pode fazer dessa forma que ele já resolve para todos. Feito isso, esse gráfico está finalizado. Então, existe uma outra opção que se você terminou o gráfico e você olhando para ele, mesmo assim você editou e acha que poderia ficar melhor, fala, eu gostaria de usar um novo formato de gráfico, né? Esse aqui não ficou do jeito que eu esperava. Você não precisa fazer o trabalho todo do zero, tá? Você pode vir aqui, clicar com o botão direito na área do gráfico, tá? Então não seleciona nenhuma partezinha em específico assim. Vem aqui na área do gráfico, botão direito, e aí você pode vir e colocar aqui, ó, alterar tipo de gráfico, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o de pizza 3D. E aí ele altera já automaticamente com todas as configurações que você já havia feito. E aí ele mostra de uma forma diferente, tá? Esse pizza 3D também é mais utilizado aí na parte jornalística, né? A parte mais estética. Dificilmente você vai utilizar um gráfico desses aí na sua empresa, tá? O mais comum é utilizar o gráfico de pizza 2D mesmo, que é um gráfico mais claro, mais nítido aqui, tá? Mais clean também, tá? Tem uma tendência a utilizar esses gráficos assim, sem muita frescura para falar o bom português. E aí você pode também falar, eu queria um gráfico de linhas para saber como é que fica. E aí você vê que não tem muito a ver, né? Se você está querendo entender a proporção de vendas de cada um desses produtos, esse daqui é um gráfico de tendência. Então você não tem como falar que vendeu 21% aqui, depois caiu para 8,9%. Não é isso que esse gráfico está mostrando. Então, você vem e altera o gráfico para o tipo, tá? Esse aqui de explosão solar, você pode ver que ele é praticamente o gráfico de pizza, porém, né, sem o meio preenchido. E aí você vem e coloca os rótulos de dados aqui. Ele está dando a parte de legenda aqui, então você teria que editar essa parte, tá, dos rótulos. Tinha que colocar aqui, ó, mais opções de rótulos. Ele está com o nome da categoria. Você tem que vir aqui colocar o valor e tirar o nome da categoria. E aí ele corrige. E aí você também pode fazer aquela mesma edição. Ficou pequeno, não está contrastando. Vou aumentar aqui os valores. Vou pôr em negrito, tá bom? E aí você tem um gráfico diferente, né? Que é aquele gráfico que a gente viu aqui em cima, num outro formato, né? Deixa eu achar ele aqui. Ele é um gráfico de rosca, né? Que ele chama aqui gráfico de rosca, tá bom? Então você pode também
alterar o tipo de gráfico, né? É explosão solar que ele colocou aqui, tá? Então ali em cima ele põe rosca aqui, explosão solar, mas é o mesmo gráfico, tá bom? Então, gráfico de radar também, aqui ele é uma visualização diferente, até funcionaria, tá? Esse tipo de gráfico para esses dados, mas é um pouco mais confuso. Aqui normalmente é quando você tem algumas categorias distintas para uma mesma coisa. Por exemplo, você já deve ter visto um gráfico desse em algum jogo de videogame, principalmente jogo de futebol, em que tem a velocidade do jogador, força, né, potência, esse tipo de coisa, cabeceio, enfim. E aí, ou ataque, defesa, né, as habilidades dele. E aí, esse gráfico de radar, ele é mais utilizado, tá bom? Então, você, numa condição dessa, de saber a proporção de um produto versus outro produto dentro de um total de vendas, o mais aconselhado mesmo é que você utilize esse gráfico de pizza e, na minha opinião, utilize o gráfico de pizza 2D. Fechou? Então, sobre gráfico, você também pode utilizar as outras opções depois, formatar como você quiser, mas basicamente isso é o que você precisava saber para conseguir gerar os seus gráficos a partir das suas bases de dados.